Eu já coloquei na plataforma, desde ontem à tarde, os questionários, tá? Do segundo bimestre, segundo módulo, né? Para quem quiser já ir dando uma olhada lá. Vai ficar aberto por um mês, tá? Abriu ontem, vai ficar até o dia 23 de setembro. Então, vocês têm aí um mês inteiro ainda para fazer os dois questionários lá na plataforma. Bastante tempo, né? E aí, no final do módulo, lá para a semana 8, mais ou menos, a gente está mais ou menos agora na semana 5, 4 ou 5, se eu não me engano. Então, quando a gente chegar na semana 8, daqui a um mês, a gente vai ter mais uma última atividade do segundo bimestre, tá? Para fechar a nota. E aí, se alguém for precisar fazer alguma recuperação, né? Se tiver com a média baixa, abaixo de 6, né? Até o segundo bimestre, aí na semana 9, de acordo com a nosso cronograma, né? Que está na plataforma, aí na semana 9 a gente faz uma atividade de recuperação de notas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre o trabalho da semana acadêmica, né? Tem alguns grupos inscritos, pode fazer a pergunta aí, tá? Fique à vontade. Mas a ideia da aula de hoje é a gente terminar o conteúdo do bimestre, né? E aí daqui para frente a gente vai mais fazer a revisão do que a gente viu, tá? Então hoje a gente vai falar sobre lei de Joule, efeito Joule. É um assunto aí que meio que fecha essa parte de circuitos, né? Que a gente começou a ver há algumas aulas atrás. A gente viu na aula passada a associação de resistores em série, em paralelo. Acho que a gente já pode começar, né? Já são quase 11h10. Então, a gente viu na aula passada, né, que quando você tem um circuito ali com vários resistores, você tem as associações, né? Então, a gente viu a associação de resistores em série, que é quando eles estão, os resistores estão todos ao longo de um mesmo fio, tá vendo? Só tem um fio aqui passando por esse circuito, que é aquele que sai da bateria, né, do polo positivo, atravessa os resistores e retorna para a bateria. Então, essa associação que a gente está vendo aqui, a gente chama de associação em série, né? E a gente viu que para estudar, para interpretar o que acontece nesse circuito, a gente faz uma simplificação de trocar essa associação por um único resistor, que a gente chama de resistor equivalente, ou resistência equivalente. E aí o valor dessa resistência equivalente é dado, no caso da associação em série, pela soma dos resistores que estão associados, né? Então, nessa figura aqui, a gente tem 3 resistores. A resistência equivalente aqui é R1 mais R2 mais R3. Tá? Se eu tiver um monte de resistores em série, aí a resistência equivalente é a soma desses todos. Tá? Isso foi o que a gente viu na aula passada. E aí, nesse caso em que você tem associação em série, né? Você tem para os resistores todos a mesma corrente, mas DDPs diferentes, né? A diferença de potencial para cada um depende da resistência, tá? Ao contrário do que acontece na associação em paralelo. Deixa eu só aceitar quem está chamando. Tá, então, na associação em paralelo, o que a gente tem é uma coisa assim um pouco mais complicada, né? Visualmente. Os resistores, eles estão saindo de um mesmo ponto, tá vendo? E chegando no mesmo ponto. Os fios que delimitam cada resistor, né? Saem desse nó e chegam nesse nó. Tá? Então, você tem, para esse caso de associação de resistores, que a DDP é a mesma para os 3, mas as correntes dependem de cada resistor. Tá bom? E aí, para a gente poder simplificar esse circuito e obter a resistência equivalente, a gente usa essa regra que está aqui. Né? O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências que estão associadas em paralelo. Tá? E aí o que a gente vai ver na aula de hoje é como é que eu entendo, né, o funcionamento de um resistor. Ou seja, qual é a função do resistor? O resistor ele serve para poder transformar
a energia elétrica, de movimento das cargas elétricas, em calor, né? Basicamente, é isso que um resistor faz. Ele pega a energia elétrica e transforma em calor, tá? Então, por exemplo, numa lâmpada, né? Vamos ver se tem uma figura na lâmpada. Ah, não, aqui já não tem, só no outro slide. Eu posso abrir aqui o outro slide? Então, por exemplo, numa lâmpada, o que ela faz? Ela pega essa energia, aqui dentro da lâmpada tem um fio de resistência muito baixa, que é o tungstênio, tá? E aí o que esse tungstênio faz é que ele esquenta, né? Ele esquenta muito. E daí quando ele esquenta, ele começa a ficar incandescente, né? Ou seja, ele começa a emitir luz, né? Então a função da lâmpada é pegar essa energia elétrica aí do movimento das cargas, né? E transformar parte dessa energia em calor, né? E aí, nessa de transformar a energia elétrica em calor, você também emite luz, você também emite energia na forma de luz. Tá? Então, basicamente, o que a lâmpada faz é esquentar. A função de uma lâmpada é isso. Tá? Então, ela usa muito mais a energia para virar calor do que para virar luz. Né? Por isso que essa lâmpada incandescente aqui, ela é menos econômica, né? Ela gasta mais energia, vamos dizer assim, que essas lâmpadas fluorescentes de LED, tá? Porque essas outras lâmpadas, elas são frias, elas não esquentam tanto. O princípio de funcionamento da lâmpada LED, da lâmpada de fluorescente, é outro, tá? Então, é isso que acontece aqui no resistor. Ele pega a energia elétrica do movimento das cargas, né, da corrente elétrica, e transforma em calor, tá? Então, está havendo aqui uma potência sendo produzida, né? Porque a gente entende, a gente já aprendeu já no primeiro ano o conceito de potência. Potência é a quantidade de energia que é transformada de uma forma em outra, dividido pelo intervalo de tempo que dura essa transformação, tá? Então, por exemplo, se você tem duas máquinas, elas servem para realizar o mesmo trabalho, né, para fazer a mesma transformação de energia, aquela que realiza esse trabalho num tempo menor, a gente diz que ela é mais potente, né? Isso porque ela produz uma potência maior, né? Porque justamente a potência é dada pela quantidade de energia que é transformada dividido pelo intervalo de tempo. Então, quanto menor for esse intervalo de tempo, maior é o valor dessa potência, tá? Então, a gente tem a unidade de potência aí, é o watts, né? Qual é o significado dessa unidade? Ó? 1 watt significa joule por segundo. E joule é a unidade de energia, né? Segundo é a unidade de tempo. Então, a potência, a unidade de potência tem que ser energia por tempo, né? Joule por segundo. Tá? Então, essa é a unidade de potência, tá bom? Então, quando você tem aí um certo instrumento que tem uma potência, por exemplo, de 100 watts, né? Vamos supor que essa lâmpada aqui tem uma potência de 100 watts. Significa que a cada intervalo de 1 segundo, essa lâmpada vai transformar de energia elétrica em energia térmica, né, em calor, 100 joules de energia, tá bom? E aí, como é que a gente adapta isso ao conceito aqui de circuito elétrico, né? O que a gente tem no circuito elétrico? A gente tem a bateria, que fornece a DDP, a tensão. A gente tem a corrente, né, aqui através do fio, e a gente tem a resistência. Tá bem? Uma boa definição de potência num circuito elétrico é dada por essa expressão que a gente está vendo aqui. P igual a V vezes I. O V é a tensão produzida aqui na pilha, na bateria, e o I é a corrente. Por que isso aqui é uma boa definição para potência? Se a gente for ver, né, essas unidades aqui, né, da tensão e da corrente, né, a tensão ela é medida em joule por coulomb, é energia por carga, enquanto que a corrente é coulomb por segundo. Então, se eu pego joule por coulomb e multiplico por coulomb por segundo, isso dá joule por segundo, que é exatamente a unidade aqui de potência, tá vendo? Então, uma boa definição para potência no circuito elétrico é dada por essa expressão que a gente está vendo. A potência, ela vai ser a DDP, né, do teu circuito, multiplicado pela corrente que está fluindo ali. Com isso, você está calculando o valor da potência produzida na resistência, no resistor. Tá? Quando você sabe essa DDP e sabe a corrente, e multiplica um pelo outro, isso dá para você exatamente
a quantidade de energia em joule que é transformada por segundo aqui nesse instrumento, no resistor, tá? Então, a gente tem a lei de Joule e o efeito Joule. O efeito é o fenômeno que está acontecendo, né? E a lei é a expressão matemática que representa esse fenômeno, que é essa que a gente está vendo aqui, tá? Mas aí é o seguinte, essa potência aqui, ela está sendo dada em termos da tensão e da corrente, né? A gente pode reescrever essa potência usando outras grandezas, né? Por exemplo, a gente pode usar a resistência, ao invés da DDP, para calcular a resistência, a potência, né? A gente pode usar a resistência no lugar da DDP para calcular a potência. Ou então a gente nem precisa da resistência, a gente pode calcular só com a DDP ou a corrente, que é o que está escrito aqui, tá bom? Então, como é que a gente faz para fazer essas manipulações aí, né? Como é que eu faço para escrever a potência, não em termos da DDP e da corrente, mas em termos da resistência da corrente, por exemplo? Aí a gente tem que usar a primeira lei de Ohm, que foi aquela que a gente viu na aula passada, né? Então está aqui no próximo slide. Na aula passada, a gente aprendeu, né, que quando você tem um circuito elétrico, essas três grandezas se relacionam por essa regra aqui, que é a lei de Ohm, tá? Então, se eu voltar aqui na minha figura, a tensão, a resistência e a corrente, elas obedecem à lei de Ohm, que é essa regra que está aqui. V igual a R vezes I, tá? Então, se eu usar essa lei de Ohm nessa definição que a gente acabou de ver para potência, eu posso reescrever essa fórmula de potência, não em termos da tensão e da corrente, mas, por exemplo, em termos da resistência e da corrente, né? Ó, por exemplo, é só eu pegar essa lei de Ohm, onde tem V, eu troco por RI, né? Porque a lei de Ohm diz isso. E aí eu vou ter isso aqui, a potência RI vezes I. Então, se tem um I vezes I, isso aí é o quadrado, né? Então, eu posso escrever a potência tanto dessa forma, como dessa aqui, tá vendo? Elas são equivalentes. Essas duas expressões, elas representam a mesma coisa, tá? A diferença é que aqui em cima você tem tensão e corrente, e aqui embaixo você tem resistência e corrente, tá vendo? Então, você pode usar uma ou outra a depender do problema que você está resolvendo. Se no teu problema lá você souber de cara quanto é a resistência e souber quanto é a corrente, você nem precisa calcular a DDP, né, a tensão, para poder obter a potência. É só aplicar direto essa regra aqui, tá bom? Do mesmo jeito que a gente pode escrever a potência em termos da tensão e da corrente, e em termos da resistência da corrente, você também pode escrever a potência em termos da tensão e da resistência, sem ter que usar a corrente, tá vendo? É só, de novo, você manipular aqui a primeira lei de Ohm dentro dessa definição aqui de cima, tá? Como é que a gente faz isso? A gente isola o I, né? Então, onde tem I, eu vou trocar por essa razão, V sobre R, tensão sobre resistência, né? Porque a primeira lei de Ohm diz isso. Se eu passar esse R para cá dividindo, o I é a mesma coisa que V sobre R, tá vendo? Então, eu pego esse V sobre R, substituo no lugar desse I que está aqui, ó, na definição de potência, e aí eu obtenho que a potência vai ser V ao quadrado sobre R, né? Esse V aqui multiplica com esse, então dá V ao quadrado dividido por R, tá? Então você vê aí que a gente tem três maneiras de escrever a mesma coisa, tá? E aí em cada uma dessas maneiras você vai ser mais conveniente, né? Para cada caso que você estiver resolvendo. Quando você tem a potência, a tensão e a corrente, esse caso é mais indicado. Quando você só tem a resistência e a corrente, esse caso é mais indicado. E quando você só tem a tensão e a resistência, esse caso aqui é mais indicado. Tá bom? Esse é um assunto que o Enem gosta muito, né? Sempre tem questão sobre isso no Enem. Inclusive, a gente vai discutir uma agora aqui, que é essa questão de 2014, tá? Eu vou até aumentar um pouco aqui para essa figura ficar mais nítida para vocês verem. Então, o problema diz o seguinte, vamos ver aqui o enunciado. Ó. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas
Três lâmpadas iguais, conectadas a um gerador. Eu vou diminuir um pouco para ver esse texto melhor, né? Conectadas a um gerador G de tensão constante, né? Isso aqui é a DDP. Essa bolinha de tem o G é a DDP que está sendo fornecida para o circuito, tá bom? Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada na posição A ou na posição B. Então, tem uns dois pontos aqui, que são os lugares onde a chave pode ser ligada, né? Em cima ou embaixo, tá? Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1, que é essa daqui de cima, brilhará mais quando a chave estiver na posição A ou B. Né? Em qual das duas posições essa lâmpada 1 vai ficar mais clara, vai brilhar mais. Né? Então, a gente tem que fazer umas análises aí. Tá? De novo, eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor a figura. Então, você tem aí um circuito com três lâmpadas, né? Você pode ligar a chave no ponto A ou no ponto B, tá? Quando você liga essa chave no ponto A, você vê que esse fio aqui que passa pela lâmpada 2, ele fica solto, tá vendo? Ele não participa do circuito. Então, quando você tem a chave ligada só no ponto A, você vai ter só as lâmpadas 1 e 3, que estão conectadas aqui em paralelo, né? Produzindo o teu circuito, tá bom? Por que essas duas lâmpadas aqui, 1 e 3, estão em paralelo? Ó, imagina que esse fio aqui está conectado no ponto A. A chave está ligada no ponto A. Você observa que dessa bateria, desse gerador G, vai sair uma corrente aqui do polo positivo, né? Essa corrente vai percorrer o circuito, e quando a corrente chegar nesse ponto, que é um nó, ela vai se dividir. Ó, parte da corrente vai para cima, para a lâmpada 1, e a outra parte vai para a lâmpada 3, aqui embaixo. Tá bom? E aí, depois que essas correntes passarem, né, por cada uma dessas lâmpadas, elas vão de novo se encontrar nesse ponto, ó. Tá vendo? Não vai ter corrente nenhuma vindo aqui para a lâmpada 2, porque esse fio está solto. Tá? Então, a corrente que vem para a lâmpada 1 desce e encontra a corrente que sai aqui da lâmpada 3. De novo, essas duas correntes se encontram nesse nó, e aí você tem a corrente total de novo aqui chegando na bateria. Então, essas duas lâmpadas, a 1 e a 3, estão em paralelo, tá? Isso significa que a DDP que eu tenho na lâmpada 1 é a mesma DDP que eu tenho na lâmpada 3, que é precisamente a DDP total do circuito, porque eu só tenho essas duas lâmpadas no meu circuito, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui na sala. Tá bom? Então, quando a chave está ligada em A, você só tem essas duas lâmpadas conectadas em paralelo. Então, a DDP em 1 é a mesma DDP em 3, e a DDP total gerada por esse gerador G aqui, né? A gente pode dizer que tem um valor V. A DDP tem um valor V. Tá? Agora, quando eu ligo a chave no ponto B, agora o meu circuito ele não é mais só constituído pela lâmpada 1 e 3. Eu tenho agora a lâmpada 2 também fazendo parte, né? Porque olha o que acontece. Essa parte aqui do fio não vai participar do circuito, né? Então a corrente ela sai do gerador, chega nesse ponto aqui que encontra o nó, né? Se divide, vai uma parte para o 3, outra parte para o 1, e aí, como esse fio aqui de baixo ele não vai participar do circuito, a corrente que veio por 3 sobe, e aí encontra a corrente que veio pela lâmpada 1, e aí passa, né, se junta, né, volta a ter aquele valor total inicial, e aí esse valor total passa pela lâmpada 2 e volta para o gerador. Tá? Então, a gente vai ter aqui, nesse caso, uma associação em paralelo entre 1 e 3, mas essa associação em paralelo está em série com a lâmpada 2. Tá bom? Então, esse circuito aqui ele é um pouquinho mais complicado. Quando você liga a chave no ponto B, esse circuito ele é um pouco mais complicado do que aquele quando você liga no ponto A. Tá bom? E com relação às DDPs, o que a gente vai ter? Agora, como eu tenho uma associação em série, né, além dessa associação em paralelo, significa que a DDP ela vai ser dividida. Você vai ter uma DDP para essa região aqui em paralelo, mais uma DDP para essa parte da lâmpada 2,
de modo que essas duas DDPs somadas vai dar a total do circuito, que vale V. Tá? Então, o que a gente conclui a respeito da DDP só na lâmpada 1? Né? Quando a chave está ligada em a DDP na lâmpada 1 é a DDP total do circuito, vale V. Tá? Agora, quando a chave está ligada em B, a DDP na lâmpada 1 ela é um pouco menor do que V, porque você tem que deixar um pouco de DDP aqui para a lâmpada 2 também. Tá? Então, ó, quando você liga a chave em B, a DDP na lâmpada 1 é menor do que a DDP quando você liga a chave no ponto 2. Quando você liga a chave no ponto A. Tá bom? Então, com isso, você já tem aí um indício, né, de onde que a potência vai ser maior ou menor. Né? A potência vai ser maior onde você tiver mais DDP na lâmpada 1. Tá? Ou seja, no caso em que você liga no ponto A. Tá bom? Então, dessas opções aqui, a gente já elimina 3, né? Não pode ser a nem a B e nem a D, porque a gente sabe que a DDP na lâmpada 1 vai ser maior quando a chave estiver ligada no polo A, né? Nesse ponto A. Tá? Então, sendo a DDP maior, a potência dissipada vai ser maior, porque a gente tem essa regrinha aqui. Né? Ó, P é V ao quadrado sobre R. Tá? Então, como a resistência da lâmpada 1 é sempre a mesma, a DDP vai definir se a potência vai ser maior ou menor. Quanto maior a DDP nessa lâmpada, maior é a potência. Tá? Então, aqui a gente tem a resolução. Eu vou diminuir para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui tem isso que eu acabei de explicar para vocês. Né? Ó, quando a chave está ligada em a DDP na lâmpada 1, que eu estou chamando de V1A, é a DDP total do circuito, que vale V. Tá? Agora, quando a chave está ligada em B, você vai ter, para a lâmpada 1, uma certa quantidade de DDP, que somada com a DDP da lâmpada 2, é que dá a DDP total do circuito. Tá? Então, se você comparar V1A com V1B, é lógico que V1A é maior do que V1B, né? Porque o V1A sozinha vale V. Mas V1B tem que somar com outro termo para dar V. Tá? Então, esse V1A é maior do que V1B. Tá? E aí, a potência dissipada na lâmpada, quando a chave está ligada em A, é V1A ao quadrado sobre R. E a potência na lâmpada, quando está ligada em B, na lâmpada 1, né, vai ser V1B ao quadrado sobre R. Né? Então, como eu sei que V1A é maior do que V1B, porque V1A vale V, então essa potência P1A é maior do que a potência P1B. Tá? Então, com isso, a gente responde, né, voltando aí, né, e a resposta certa ou é C ou é E. Né? Agora, a gente precisa decidir com respeito ao que está escrito aqui. Né? Então, ele está dizendo na letra C que você tem que ligar a chave no ponto A, porque a resistência equivalente será menor nesse caso. E na letra L diz que você tem que ligar a chave no ponto A, porque a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. Tá? Então, qual das duas frases é a correta? Bom, essa letra E aqui de cara a gente já vê que ela está errada, né? Porque ela diz que quem está dissipando a energia é o gerador, mas quem dissipa a energia é a resistência, tá? Então essa frase aqui ela não tem, ela tá errada, né? Porque ela está dizendo que é o gerador que dissipa energia. Na verdade, quem dissipa energia no circuito são as lâmpadas, são os resistores, tá? Mas a gente pode ainda conferir por que essa letra C aqui está certa. Ela diz que a resistência equivalente é menor quando a chave está ligada em A. Tá? Vamos ver se isso é verdade. Né? Se é verdade, a gente vai ver por quê. Tá? Então, vamos analisar. Acho que aqui também, né? Ó, vamos analisar a resistência equivalente, tá? Quando a chave está ligada no ponto A. Vamos pegar esse ponto aqui e conectar no ponto A. Tá?
Nesse caso, a gente só tem duas lâmpadas, né? A 1 e a 3. Cada uma delas tem uma resistência R, e essas resistências estão associadas em paralelo, tá bom? Então, se eu fizer a regra da resistência em paralelo, para achar a resistência equivalente, o que eu vou ter? Eu tenho que a resistência equivalente, o inverso dela, é 1 sobre R mais 1 sobre R, né? Então, o inverso dessa resistência equivalente é 2 sobre R, tá? Significa que a resistência equivalente é só inverter R sobre 2. Então, essa é a resistência equivalente quando eu estou com a chave ligada no ponto A, tá? E se eu tiver com a chave ligada no ponto B, qual que é a resistência equivalente? Aí a gente tem o seguinte, ó, além de ter essa associação em paralelo, que como a gente acabou de ver, né, tem resistência R sobre 2, a gente tem ainda uma resistência em série, tá? Então, a resistência equivalente B vai ser R sobre 2, que vem aqui de 1 em 3, né, em paralelo, mais R, que vem da resistência 2, da lâmpada 2. Tá? Então, eu vou ter R sobre 2 mais R, que dá 3R sobre 2, né, 1,5. Tá? Aqui em cima eu tenho meio, somo com mais 1, tem que dar 1,5, né? Então, você vê que a resistência equivalente ela é maior quando a chave está ligada em B do que quando a chave está ligada em A. Tá? Então, com isso, a gente vê que essa frase aqui que está na letra C, ela está certa. Né? Ela diz que a resistência equivalente é menor no caso em que a chave está ligada no ponto A. Isso é verdade, a gente acabou de verificar aqui, fazendo a conta. Tá? A resposta dessa questão é a letra C. Né? Você tem que ligar a chave no ponto A, dessa figura aqui, para essa lâmpada 1 aqui brilhar mais. Quando você liga a chave no ponto B, como você tem aí uma distribuição de tensão, né, significa que essa lâmpada A ela vai brilhar menos do que no primeiro caso. Tá? Tem uma outra questão aqui. Essa aqui ela é bem típica a questão do Enem, né? Dá um texto, um gráfico, aí uma tabela, né? E dá um monte de informação. É um texto difícil de ser interpretado, né? Mas a parte matemática mesmo da questão ela é muito simples, é uma continha bem fácil. Né? A parte difícil é entender o que ele quer que você faça. Né? Então a questão diz o seguinte: observe a tabela seguinte, que é essa aqui, que está meio clara, né? Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instrução fornecida pelo fabricante de uma torneira elétrica. Tá? Então, a gente está vendo aqui a tabela das especificações técnicas dessa torneira. Tá? Você pode ter uma torneira de 127 volts, né, que deve ser ligada em 127. Você tem a torneira que pode ser ligada em 220. Tá? Então, considerando que o modelo de maior potência da versão 220 da torneira foi inadvertidamente conectado a uma rede de tensão de 127 e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua potência máxima, qual é o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Então é o seguinte, você vê que é um texto meio complicado, né? Mas a ideia é simples, tá? Então, como eu disse, a gente tem duas possibilidades. Você tem torneiras que podem ser ligadas em 127 e você tem torneiras que podem ser ligadas em 220. E para cada uma dessas duas, você tem ainda dois tipos, tá? Então, para essa torneira de 127, você tem uma mais fraca e você tem uma mais forte. A mesma coisa acontece para a torneira de 220. Você pode ter uma mais fraca e outra mais forte, tá bom? Por isso que tem 4 colunas aqui essa tabela, tá? E ainda, para cada uma dessas, né, a mais fraca e a mais forte, você pode ligar em 3 potências diferentes, tá? Então, você pode deixá-la desligada, né, que é como se fosse o chuveiro ali desligado, né, sem ter resistência, tá? Ou então você pode ligar a torneira no nível intermediário, que é o morno, ou então você pode ligar a torneira na potência máxima, que é o quente, tá? Então, o que esse problema diz para a gente é que a gente vai pegar uma torneira daquele tipo que deve ser ligada em 220 volts, tá? Eu vou pegar a torneira mais forte, entre a mais fraca e a mais forte, eu vou pegar a mais forte,
e ainda vou ligar essa torneira na potência máxima que ela pode fornecer. Que é essa aqui de 5.500 watts, tá bom? Então, a minha torneira, eu vou pegar a torneira nessas condições aqui. Ela deve ser ligada em 220 volts para poder produzir uma potência de 5.500 watts. Só que eu vou fazer uma coisa errada com essa torneira, que ao invés de ligar ela em 220, eu vou ligar a torneira em 127, tá? Aí o valor dessa potência aqui vai ser alterado, né? Vai ser modificado. Ela fornece 5.500 watts se for ligado em 220. Mas se eu ligar ela em 127, a potência vai ser outra, vai ser diferente. E é justamente essa outra potência que você tem que determinar nesse problema, tá? Então, o que a gente vai usar para resolver esse problema? Inclusive, eu vou deixar ele para vocês darem uma estudada, tá? E vou terminar de resolver ele na próxima aula. Então, o que a gente vai fazer aqui? A dica. A gente vai usar essa regrinha aqui, tá? Porque eu não tenho informação de corrente, nem preciso. Eu tenho ali a tensão, essa informação é dada, tá bom? E a resistência eu posso calcular, tá? Como a resistência é uma propriedade da torneira, não depende de onde ela vai estar sendo ligada, né? Eu posso determinar essa resistência usando essa informação, 5.500 watts, e essa informação aqui de tensão. Eu sei que se eu ligo na tensão de 220, a potência é de 5.500, tá? Então, com essas duas informações e aquela fórmula, essa aqui, ó, com a informação da tensão e da potência, eu posso determinar qual que é a resistência natural dessa torneira, tá bom? E aí, depois que eu tiver essa resistência, eu posso usar a informação que é dada no enunciado, né? Ou seja, eu ligo a torneira não em 220, mas em 127, e com isso eu posso determinar a potência que essa torneira vai ter quando for ligada na fonte errada, tá bom? Eu vou deixar essa atividade aqui para vocês darem uma pensada aí. E aí, na próxima aula, na aula que vem, eu trago a resolução dessa questão de novo, tá bom? Além de um outro problema do Enem ali também, sobre isso, que a gente vai ver na aula que vem. Puxa, eu fechei o slide. Certo? Então, a gente viu aqui na aula de hoje, né, esse conceito de lei de Joule, efeito Joule, que diz respeito aí à maneira como um resistor transforma a energia elétrica, o movimento das cargas elétricas no circuito, em calor, tá? A regra é essa, é a lei de Joule, tá bom? Na próxima aula, a gente vai fazer algumas revisões sobre esses assuntos que a gente viu aqui. Sim, tá lá no Moodle, os slides. Inclusive, eu coloquei as aulas gravadas lá ontem também, tá? Desse módulo 2 eu ainda não tinha colocado nenhuma lá. Eu coloquei as aulas dessas últimas 3 semanas lá na plataforma. Vocês podem assinar a lista de presença aí, tá? Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição aqui. Se não, por hoje é só. A gente se volta na terça-feira. Por nada.